Olá a todos, sou Babá Juifá, Babalorixá, Paibira Tchogum, vocês já conhecem desse imenso canal aí de divulgação da cultura. Vamos explicar hoje um pouquinho, para você entender, né, numa linguagem mais exata, mais coesa, a chegada, né, de tudo isso que aconteceu, da chegada dos afros, dos africanos até o Brasil, como é que gerou toda essa etimologia, esse embasamento, essa ligação, essa liga maravilhosa que deu, né, da cultura brasileira com a cultura africana, né? Os Yorubás, né, eles foram os últimos a se estabelecerem, né, aqui no Brasil, certo? Os reis de Daomé, né, atual Benin, enviaram prisioneiros Yorubás, certo? No porto de Kidá. O porto de Kidá era onde era levado os escravos, que era uma porta, tipo um portal, né, que seria a porta sem retorno, onde dali eles não conseguiriam mais retornar, né, à sua terra natal, não poderiam mais retornar às suas famílias, eram separados de suas famílias, né? Então, escravizados, acorrentados, né? E os prisioneiros Jeje, né, capturados, denominados Jeje Nagu, certo? Que chegou no Brasil, entre eles Marim e Dan, certo? Marim e Dan. Os Jeje Mudumbi, certo? Vieram com Revioçô de Badé, né, de Sobô, vieram com de Badé, de Sobô. Os Vodun Abomeim, certo? Chegaram a São Luís do Maranhão, né? Houve a Gotimê, que era a esposa de um rei, do rei Guezô, ou Guessô. Ela foi aprisionada também como escrava, né? Então isso tinha muito disso aí, né? Não tinha questão de feudal, não tinha questão de artistas, não tinha questão de historiador, antropólogo, nada disso. Então, se eram na categoria negros, eram escravizados, né? E foi vendida como escravo para o Brasil, essa rainha, essa esposa do rei, né? Foi vendida para por Ardandozan, certo? Os prisioneiros de Queto e Savé trouxeram o culto ao Oxóssi, né? Trouxeram o culto ao Oxóssi, aonde veio junto também, né? Os Zebá trouxeram o culto a Iemonjá, certo? Em 1820, os Ijexás trouxeram o culto de Mãe Oxum, os Ijexás, o culto Ijexá, porque Oxum ela é estritamente do culto Ijexá, do culto do ritmado do povo Ijexá, certo? Os de Equiti trouxeram o culto a Ogum, de Ogum, o culto que substituiu, né? O agricultor, que era Orixá Oku, né? Para a etimologia de agricultura. Orixá Oku, ele era ligado a arar a terra, responsável por a fecundação da terra para trazer os alimentos, para dar os alimentos à sua população, mas era feito com as mãos, então não eram feitos com os instrumentos atuais. Então, não tinha como dar vazão. Então, com o crescimento da população em si, não tinha como ele dar vazão. Então, foi muito benéfica, né, a forja, o conhecimento do africano em relação à forja do fogo, e junto ao culto que trouxe também a forja, pois Ogum é originado do Inã, do fogo, né? E com isso domínio também, porque não é só fazer o fogo, é dominar, é chegar a uma essência de um determinado grau do fogo, onde vai estar, né, aquele metal, né, como eram feitos lá atrás as espadas, que afiava, a própria faca, porque os europeus, eles
tinham muito a ornamentação de talher, de coisa em madeira, pratos, não tinha a ornamentação em metal, como o africano trouxe, porque era cozido os alimentos, né, em panelas de barro, ou panela de ferro, que não atingia, a panela de um aço inferior, que não atingia, né, o cozimento, né, principalmente das heranças, da carne. E com isso a maioria das carnes eram cruas, né, ficavam cruas, duras. E eles, então, os europeus, eles preferiam, né, se alimentar de legumes, sopa, era muito utilizados legumes, sopas, pois a carne, para eles era muito, então muitos provenientes, muitos problemas de doenças, né, barriga, nesse sentido aí, certo? E o culto de fé trouxe Obatalá, né? O culto de Obatalá. Obatalá e Odudua, que são os dois senhores, o senhor do dia, o senhor da noite, né? O senhor do alvorecer e o senhor do entardecer ou da noite, como Odudua. Então, o ar e a matéria, o senhor que rege o ar, o senhor que rege a matéria, como Obatalá, que insuflou o Emi, o Ofuru, o hálito de vida, que junto a esse hálito de vida veio tudo que as nossas emoções, veio as nossas vontades, né, as nossas determinações foram insufladas juntos nesse Emi, nesse Ofuru, trazido por Obatalá. E o Dudu inseriu, né, o principal da matéria, né, o princípio da matéria, o amor, certo? O amor, o barro, né, a argila em si, que muito utilizamos às vezes em vultações. Então o Dudu, ele é responsável pela parte matéria, parte da noite, o negro, né? Então a parte Oiekumeji, a parte dos sepultamentos, das almas, né? Muito ligada a esse caminho aí, a espiritualidade das almas, o encarregamento de volta auxiliado por Elegbara, certo? Que fazia muito bem esse papel para levar, conduzir de volta a essência que foi posta no ser humano, certo? E Oxaguian veio de Ejibu, né? O grande rei de Ejibu, que foi salvo por Ogunjá, sua cidade salva por Ogunjá, por essa grande gratidão de Oxaguian, na parte da gratidão para Ogunjá, porque é justamente o mesmo problema. A população de Ejibu começou a crescer muito, né? Grandes quantidades de pessoas, e a alimentação já não conseguia suprir, né, essa quantidade. Então começou a faltar alimentos, começou o reino a ser ameaçado pela fome. E o que, ao chegar Ogunjá com os instrumentos, né, de arar a terra, né, trouxe, né, a salvação, a quantidade para que pudesse o plantio, né, com a colheita. Então, foi Oxaguian, em gratidão a Ogunjá, ele jurou, né, se manter uma bandalha, uma cor, uma parte de bandalha azul, né, azul para que reverenciasse Ogunjá, correto? Se tem a ideia errônea, né, se tem a ideia muito errônea, que a África ela é provida de aldeias, de tribos. Não, erroneamente se tem essa ideia da África em ocas, em tribos, né? E se falava muito nisso, tem muita gente que ainda
tem esse pensamento. E não é totalmente errôneo esse pensamento, porque a África eram cidades, inclusive no século XVII, no século XVIII, a África tinha, em número de pessoas, maior até que a própria cidade que nós vivemos, Duque de Caxias, por exemplo, tinham mais de 2 milhões de pessoas, né? E eram federações, eram criadas federações, certo? Que era o modelo de vivência do africano, de montar as federações para se defender de quê? Para se defender da República. A República Romana, né, se baseava em colônias, e acaba sendo que a separação acaba separando o tesouro, os reis acabam separando, né, o tesouro para si, o tesouro do povo, que tem o tesouro do rei e o tesouro do povo. Então a colônia romana, ela apanhou para si, invadiam as cidades e apanhava para si o domínio das mesmas. Então deixava o povo aqui. Então os africanos foi muito importante, né, para a formação de federações, que são principados, né, foram formados por principados de cidades como Ibadan, né, Ilobu, certo? Para a prática de comando, de repartição, federações que auxiliavam o povo, que auxiliou o povo, né? Enquanto que Oió, né, virou praticamente uma cidade política, onde eram decretos em cima de, muito voltado a decretos, né? Voz e voto, isso aí, essa parte de julgamento, esse modelo que é praticado, veio de Oió praticamente, porque Oió, ele virou uma cidade política, uma cidade aonde o rei tinha os seus ministros, 6 condena, 6 tem voz e voto, mas 6 só tinha voz. Então, o voto de Minerva, o decreto de Minerva, era deixado para o rei. Então, como era o interesse do rei, a aprovação de decretos voltados a armamento, como foi o caso de Xangu, voltado a armamento, fez com que a cidade de Oió entrasse num processo, né, de penúria para o povo, certo? A mistura de línguas, credos chegados aqui no Brasil, e a dificuldade de interpretação da linguagem trouxe a dificuldade, então, o não reconhecimento. A herança que nós temos muito aqui no Brasil, cultural, ela não vem da parte romana. Não são, ela é uma cultura trazida pelos africanos, vinda a separação do que é cultura, a separação do que é cultura africanista, né, de estudo, religiosa, que é parte de lei-fé, a nossa parte religiosa, ela é baseada em lei-fé. Então, nós somos a parte religiosa, ela é oriunda de lei-fé, mas a parte cultural em si, geral, não, como se baseia nas artes, né? Nas artes, se baseia em artes, se baseia em ensinamentos da cultura, de danças. As danças, os cânticos, se baseia no aprendizado, como a capoeira,
é uma dança, né? Como o maculelê, o jongo, isso são culturas, heranças culturais trazidas pelos africanos e iorubãos, certo? Assim como, né, no Porto de Salvador, como foi a ligação também, que são as duas cidades, basicamente, que acabou unindo o mesmo pensamento dos povos, a receptividade, a alegria. É Salvador e Rio, né? Salvador, o carioca, o baiano, ele trouxe essa hegemonia, encontrou, junto a formação iorubá de ser um povo voltado também à dança, então casou ali. E a chegada também no Porto de Salvador de prisioneiros africanos, né, que eram artistas, né? Não, como eu disse anteriormente, não tinha a questão do grau, do parentesco, de descendentes, reis, rainha, não, eram aprisionados. Então, chegou junto muitos líderes religiosos, chegou muito o próprio Caribé, né? O próprio Caribé foi um que divulgou muito isso na pintura, nas suas pinturas, né? Essa divulgação da cultura desconhecida até então na cultura brasileira, certo? E pintor, né? Antropólogo foi Caribé, foi um pintor que foi muito divulgado. Pierre Verger, né? Ou Pierre Verger, como muitos falam, é Pierre Verger. Foi um divulgador exímio, importante para a nossa cultura. Aí, muitos nomes que foram importantes para a divulgação da cultura, como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, seu João da Gomeia, né? Mais precisamente, foi um precursor do candomblé, mas começou lá atrás também, já com seu Procópio de Ogunjá. Tivemos nomes que lutaram para que nós pudéssemos hoje estar fazendo a cultura livremente no Brasil, ainda que a gente que ainda se apaixona pela essa cultura, né? O próprio calendário que nós achávamos que era gregoriano, ela é africano. O calendário de 365 dias, 94 semanas, ela é de Ilê-Ifé, ela é africana, e muitos achavam que era uma cultura deixada por Roma. Então, até a própria condenação de Jesus não se dá pela liderança romana, certo? É deixado a Pilatos, foi uma decisão de Pilatos, né? Foi levado a Pilatos, e a Pilatos ele deixou na mão do povo. Aí o povo, eles optaram por Barrabás. Isso aí é toda, né, a história que se funde aí nessa coisa. Em 1830, né, mais precisamente, né, desembarca no Porto de Salvador esses escravos líderes, esses artistas e descendentes de Iorubás, como a criação pós-libertação, como a própria Olodum, né, são descendentes do povo Iorubá, como Ilê-Ifé, tem grupos lá, Lemalê, tem grupos lá que foram criados por descendentes do povo Iorubá, descendentes diretos, né? Então nós temos no Rio, como começou essa coisa, porque eles eram trazidos ali no mar que se desembarcava ali, onde hoje é a Cinelândia. O mar chegava até ali, o porto era basicamente ali.
eles se dirigiam muito para a área da saúde, a um bairro chamado Saúde, e ali se reunia, né? Ficavam reunidos, trocando informações, pessoas ligadas à cultura Jeje-Marim, aos Jifon, né? Aos Daomé, aos de Queto, ao Banto, aos Caçanges, e todos viviam muito bem essa etimologia, né? E como foi criado o sincretismo parte de criação do sincretismo daqueles não poderiam mais voltar e chegou uma força muito grande da católica, né? Eram obrigados a cultuar os deuses católicos, mas embaixo eles botavam o Ibá dos seus deuses, né? Fazendo com isso, com a linguagem deles, os senhores pensavam que eles estavam rezando para os santos católicos, eles estavam rezando para os deuses dele, aí é por isso essa ligação. Então tinha a imagem de São Jorge e eles ligavam, estavam rezando para Ogum, porque o São Jorge tinha aquela coisa né, da força, do cavalo, da liderança, então para eles era uma semelhança. Então daí surgiu o sincretismo, a parte nossa brasileira, a Umbanda, o nosso método de proclamar nossos orixás, certo? Então, aí um pouquinho para vocês aí, nós não podemos estender muito, porque o vídeo é curto no YouTube, para vocês entenderem que uma herança muito grande trazida do Golfo da Guiné, dos africanos, bairros com nomes às vezes indígenas, Tupi-Guarani, porque aí a influência dos índios, né, já também, que ainda tinha a parte dos índios, que também acabaram com a descoberta de grande quantidade de ouro no Brasil, também escravizados juntos aos africanos. Depois veio a era do café e foi passando de geração em geração até chegarmos ao tempo atual continua tudo a mesma coisa, mas por debaixo do pano, certo? Então tá aí para vocês um pouquinho do que é o nosso candomblé, do nossas danças, porque as nossas danças, se fala em cultura, não se fala em religião, separar a cultura de religião, ok? Um abraço, Babá Joifá, 9929-36861, tem nossas apostilas, nossos DVDs e jogo que você precisar, você que é distante, jogo de buzo e jogo atendimentos gerais, ok? Um abraço.